E você já parou para pensar no que você pensa sobre você mesmo, na imagem que você tem sobre a sua pessoa, sobre a sua persona? Se eu pedisse aqui para você me descrever quem você é, o que você faria, o que você falaria sobre você mesmo? Isso é muito importante, isso tá ligado à nossa autoimagem, ao nosso arquétipo, à nossa persona, à nossa personalidade. E eu vou falar justamente sobre isso nesse vídeo, em como você ajusta a tua autoimagem numa pessoa capaz de alcançar os objetivos que você deseja. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre isso, fica aqui nesse vídeo. Mas primeiro, se inscreve no meu canal, curte o vídeo, deixa um comentário aqui embaixo, me ajuda a saber se você tá gostando das mensagens que eu venho passando aqui nos últimos meses. E é isso. Mas, pra quem não me conhece, meu nome é Bárbara Mello, eu tô aí viajando pelo mundo há quase um ano, buscando cada vez mais aí ferramentas de expansão de consciência, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Hoje eu mentoro a galera aí, sou mentora de impulsão, trabalho com essa saída da caixa, né, com a gente enxergar mais possibilidades além daquela que a gente tá vendo. E hoje eu vim aqui justamente para falar sobre autoimagem, sobre arquétipos, sobre personas. Então, bora lá! O que é autoimagem, né? Autoimagem é aquilo que a gente enxerga sobre nós mesmos, a concepção que a gente tem sobre a nossa personalidade. E quando a gente fala sobre autoimagem ajustada, sobre arquétipos, sobre sobre personagens que a gente tem que desenvolver, é ajustar a nossa personalidade, o nosso personagem, de maneira que nos impulsione, de maneira que nos faça chegar até o lugar onde a gente quer chegar. Porque, por exemplo, pra gente chegar num lugar muito distante, né, onde a gente não está agora, a gente precisa se enxergar capaz de chegar nesse lugar. Se a gente quer, sei lá, viver numa realidade, por exemplo, eu vou falar da minha realidade porque é o que eu vivo agora. Se eu queria me enxergar numa realidade que eu viajava ao mundo, eu precisava saber como que uma pessoa que viajava ao mundo se comportava. Eu precisava saber o que passava na cabeça, eu precisava saber o que fazia. E eu comecei, então, a estudar as pessoas que viajavam pelo mundo. Assim, um mês antes de sair de casa, eu comecei a seguir mais pessoas, a começar a ver como que a galera se comportava, porque eu tava tentando identificar o padrão de pensamento, como que era, a questão da segurança, a questão de como que as pessoas lidavam ali com não ter casa. Então, eu tive que investigar essas personalidades para eu entender como é que funcionava. Outro exemplo, quando um ator, por exemplo, vai gravar um filme, uma novela, alguma coisa, esse ator passa meses antes de gravar se preparando, se colocando na posição daquele personagem. Por exemplo, se um cara vai lá fazer um vídeo de luta, com certeza ele vai passar uns meses lutando antes para que no dia da gravação ele saiba o que tá fazendo, para que ele tenha identificado as características de um lutador, para que ele se enxergue como um lutador. Então ele precisa meio que colocar aquele personagem, na verdade ele precisa se colocar como aquele personagem, ele veste um personagem. E na nossa vida é a mesma coisa. Se a gente quer chegar em lugares onde a gente não está, a gente precisa vestir o personagem de quem já está lá. Por isso que é importante identificar as características, os comportamentos, os padrões mentais, a maneira como essas pessoas se sentem. E a partir disso a gente começa a se sentir dessa maneira também, a gente começa a se comportar dessa maneira também. Quando eu comecei a crescer aí na minha vida profissional e aqui financeiramente também, quando eu tava fazendo esse processo, eu comecei a ir nos lugares que eu queria habitar, né? Eu queria trabalhar como, sei lá, como nômade digital, por exemplo. Eu comecei a ir nos lugares, ver a galera trabalhar como nômade digital, porque aquilo me ajudava a captar ali os pensamentos, os comportamentos da galera, a disciplina de ter que, né, de você ser um empreendedor, mas você ter que trabalhar ali, né, tendo a tua disciplina. Então eu comecei a frequentar esses lugares para tentar me comunicar com essas pessoas e saber como que funcionava. Então a partir disso eu comecei a identificar esses comportamentos e comecei a me comportar da mesma maneira. Por exemplo, se eu quero me tornar uma influencer, né, se eu quero me tornar alguém, né, com sucesso nas redes sociais, eu preciso me sentir uma influencer, eu preciso ser uma influencer agora. Então eu comecei a mudar os meus padrões de pensamento, porque antes de postar uma coisa eu falava, ai, vão me julgar, ai, sei lá, não é pra mim. Mas tá, se eu quero ser uma influencer, eu preciso saber que eu estou postando pra influenciar pessoas. Então veio também a responsabilidade, né, de saber que o meu Instagram é usado pra influenciar. Então hoje eu tomo muito cuidado com o que eu posto nos stories, eu não posto qualquer coisa, sempre relacionado ao trabalho, sempre fazendo algum sentido. Então assim, hoje eu me enxergo como uma influencer, porque eu já influencio pessoas, não é questão de números, é questão de influenciar ou não. Então eu tomo muito cuidado com a minha conta do Instagram, por exemplo. E se você quer se tornar uma influencer, tome cuidado, presta atenção. Você tá se comportando como uma influencer? Você tá cuidando das coisas que você posta nas suas redes sociais? Isso vai fazer muita diferença.
Então, o que a gente faz aqui é analisar um arquétipo. O que que é um arquétipo? O arquétipo é uma criação mental da qual a gente veste essa criação para ser alguma pessoa, para ser alguma coisa, para ter uma personalidade. Quando eu comecei a criar as minhas realidades e eu queria avançar cada vez mais, eu comecei a pesquisar mais sobre isso, sobre arquétipos, e existem vários. Se você pesquisar aí tipos de arquétipos, você vai encontrar vários. Eu trouxe os exemplos do meu, que foi os que eu usei pra chegar onde eu tô chegando, né? Pra, sei lá, me sentir mais confiante, também pra questão do dinheiro. E eu usei dois. Eu usei o arquétipo do mago e usei o arquétipo da fortuna. E eu escrevi as frases nesse caderno e eu repetia todos os dias. Eu fiz isso mais ou menos durante um mês. E aí eu sempre mudo as minhas afirmações, né? Então eu fiz durante um mês. Eu comecei no meu retiro Vipassana, que eu fiquei 10 dias com os monges lá na Tailândia. E eu comecei a repetindo e realmente, tipo assim, hoje eu vejo que eu estou totalmente essas palavras. Mas assim, o retiro foi em novembro. Hoje estamos em abril. Então assim, eu repeti novembro inteiro, dezembro inteiro. Hoje, sei lá, faz um mês que eu consigo ver que eu consegui vestir esse arquétipo. Então é um processo, sabe? Você não vai repetir hoje e amanhã vai estar vivendo. Você vai ter que construir, é uma construção, sabe? É uma lapidação. Então tenha paciência. E para você ajustar a sua autoimagem, repita, coloque novas crenças na tua mente, no teu campo mental. Porque o que acontece? As crenças, elas são baseadas, as crenças, elas foram construídas através das repetições que aconteceram na tua vida, desde a infância, dos momentos que você viveu, que gerou alguma emoção e eventos tais que foram sendo repetidos durante a sua vida. Agora, pra gente reprogramar uma crença, pra gente reprogramar um pensamento, a gente precisa repetir também, porque a gente tá meio que substituindo a crença. Então, por isso que é importante, por isso que é tão importante essas repetições, sabe? Todo dia antes de dormir, todo dia quando acordar, repita frases do arquétipo que você quer ser. Eu vou dar um exemplo aqui, vou falar só o da Roda da Fortuna, que é menorzinho, mas eu vou deixar aqui na legenda também, se você quiser usar os mesmos que os meus, tá? Os mesmos que o meu. Ó, arquétipo da Roda da Fortuna. Eu sou a Roda da Fortuna, eu sou a sorte encarnada, eu sou a mudança, eu sou a transformação. Eu sou a oportunidade batendo em minha porta, eu sou a própria sincronicidade. Eu sou o co-criador da minha realidade, eu sou o aproveitador das oportunidades, eu sou próspero, eu sou. Ou seja, eu repeti todas essas frases durante 30 dias, durante 30 dias, algumas vezes nos dias, durante as minhas meditações, e hoje eu vejo que realmente isso é o que está acontecendo na minha vida. Então, o que é a autoimagem? É aquilo que você se enxerga sobre, é aquilo que você enxerga sobre si mesmo. E como que você muda isso? Repetindo, criando um arquétipo, criando um personagem para você ir lá e se fixar naquele personagem, para você ir lá e vestir aquele personagem. Então, é um conhecimento que mudou a minha vida, assim, de entender que eu poderia criar personagens, que eu poderia criar novas personas pra mim mesma, né? Porque antes talvez eu não acreditava que eu tinha esse poder de cocriação, que eu poderia ter a roda da fortuna, que eu poderia ter muito dinheiro. Eu não acreditava nisso. E a partir do momento que eu entendi que eu poderia vestir um personagem, eu tenho criado realidades cada vez maiores e em níveis inimagináveis, assim. Eu sei que é só o começo que tá acontecendo, mas já tá muito longe da onde eu comecei inicialmente, sabe? Então, eu sei que realmente funciona. E a minha dica é, sabe, procure um arquétipo, vista um personagem, assim como os artistas se preparam para a gravação de um filme, por exemplo, se prepare também para a gravação da tua vida, para a tua própria peça de teatro, para a tua própria peça, né, para o teu próprio filme da tua história. Então, é muito importante, assim, assuma um personagem. Isso entrou também a minha disciplina, o meu foco, né? Eu coloquei um personagem na minha vida que é focada, que é disciplinada, que acorda às 5 horas da manhã, que faz as coisas acontecerem, que grava vídeo, que escreve, que atende, que dá aula, que fala para muitas pessoas, que palestra. Então, assim, eu vesti esse personagem. E óbvio que foi um processo, que foi uma desconstrução. Quando eu decidi que eu queria falar pra muita gente, que eu queria ensinar, que eu queria colocar pra fora o que eu senti, eu comecei a gravar vídeo só pra mim, sabe? Comecei a gravar vídeo e não postar, comecei a falar pra câmera, eu comecei a me soltar de uma maneira que me ajudasse a vestir aquele arquétipo que eu tava querendo, né, ser.
Então, aproveite isso, sabe? Pega essa sabedoria divina, né? Que é de muito tempo atrás. Quando eu comecei também lá, 1 ano atrás, eu comecei a vestir arquétipos de deuses, de deusas também, que tem bastante, deusa Osíris, eu não me lembro muito os nomes, mas as deusas do Egito lá, que também tem toda a parte de sensualidade, de eu me entender que... Porque eu sempre fui, assim, mais molecona, mais jogava futebol, subia em árvore, e até que eu percebi que eu podia ser as duas coisas. Eu também podia ter sensualidade, eu também podia ter a menininha, a princesinha. São arquétipos, né? Eu comecei a vestir esses 2 arquétipos e hoje eu sei que eu posso sim jogar futebol e subir na árvore, mas eu também posso, sei lá, ser uma princesinha, ser cuidada, né? Falar mais manso. E então isso também mudou a minha vida. A gente pode assumir vários arquétipos. Aqui eu comecei a assumir 2. E então, se você quiser assumir 3, 4, fique à vontade. Você pode ter quantas personalidades você quiser pra chegar onde você deseja. Mas quando você foca em um, sabe? Foca naquele lugar que você quer chegar e veja quem você precisa pra chegar até lá. E assuma essa personalidade. Repita frases. Mostre pra você que você é capaz de assumir essa personalidade. E você vai naturalmente vestindo essa nova pessoa no teu corpo. Deu pra entender? Eu espero que tenha ajudado. Eu vou deixar aqui embaixo os meus arquétipos pra você ver como é que funciona. Repete aí por 30 dias, 60 dias. Eu tenho certeza que você vai ver a diferença na sua vida. Mas é isso, um beijão e até a próxima!